Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai tentar resolver esses dois exercícios da seção 2.4 do AFCEM, tá? Que tratam dos sistemas de coordenada cilíndrico. Então, vamos lá. No exercício 2.4.3, ele diz do resultado do exercício 2.4.1, mostre que Derrom, Rho-chapéu, Derrom Phi dá igual ao meu Phi chapéu e que meu Derrom Phi chapéu Derrom Phi dá igual a menos o meu Rho chapéu. E que todas as outras primeiras derivadas dos vetores unitários, né, do sistema cilíndrico, com respeito às coordenadas cilíndricas vão a zero, né, eles zeram. Todas as outras derivadas dos vetores unitários em relação às coordenadas cilíndricas zeram, tá bom? Então, é importante a gente fazer isso aqui pra gente perceber que quando a gente está trabalhando com outros sistemas de coordenadas que não sejam cartesianos, que esses vetores unitários, eles não são constantes, porque eles mudam, a direção deles muda de ponto a ponto do espaço, né? E lá no primeiro exercício, que foi resolvido no primeiro vídeo, sobre coordenadas cilíndricas, a gente descobriu os nossos vetores unitários, né? A gente viu que o nosso Rho chapéu era o cosseno de Φ na direção de Ψ chapéu mais um seno de Φ na direção de Y chapéu. Então, se eu derivar isso aqui, Derrom, vou logo botar o resultado, o nosso Φ chapéu também. E o nosso Φ chapéu era menos o seno de Φ, X chapéu, mais o cosseno de Φ, Y chapéu, tá bom? Então, se a gente derivar Derrom Rho chapéu, Derrom Φ, isso aqui vai ficar o quê? A derivada do cosseno é menos o seno. X chapéu é constante, então ele se mantém aqui. Derivada do seno é o cosseno. Y chapéu. Ora, mas isso aqui é exatamente o meu vetor Φ chapéu, certo? Então, se eu faço uma variação de Rho chapéu em relação à coordenada Φ, isso vai me dar o meu Φ chapéu. Analogamente, se agora eu pegar o meu Φ chapéu e derivar em relação à coordenada Φ, o que eu vou ter? Eu vou ter menos a derivada do seno, que vai dar menos o cosseno de Φ na direção Ψ chapéu. A derivada do cosseno, que vai dar menos o seno. Então, se eu botar o menos em evidência, vai ficar cosseno de X, X chapéu, mais seno de Φ, X chapéu, que é exatamente o Rho chapéu. Então, isso aqui vai me dar o menos o Rho chapéu. Então, a gente mostrou o que a gente gostaria de mostrar. Ele diz que todas as outras derivadas dão zero. E, de fato, dão mesmo. Por quê? Porque o meu Rho chapéu, ele só depende da coordenada cilíndrica Φ. Isso implica que se eu derivar Derrom Rho chapéu, Derrom Rho, isso é igual a zero. E também é igual a zero a derivada de Rho chapéu em relação a Z. Analogamente, eu estou vendo que o meu Φ chapéu só depende da coordenada Φ. Logo, Derrom Φ chapéu, Derrom Rho é igual ao meu Derrom Φ chapéu, Derrom Z, que é zero. Tá bom? Então, eu derivei os meus vetores unitários em relação a todas as coordenadas e faltaria o vetor Z, só que o meu vetor Z chapéu, ele é constante, né? Então, a derivada dele é em relação, seja em relação a Rho, seja em relação a Φ, ou em relação à própria coordenada Z, dá igual a zero, tá bom? Porque o Z chapéu, ele é constante, ele tem a direção constante no espaço, além de ser unitário. Tá joia? O problema 2.4.4
vou mudar aqui de cor para resolvê-lo. Ele pede para a gente calcular a divergência de um vetor V diferente do que a gente fez na teoria. Na teoria, a gente partiu daquela fórmula que a gente tinha genérica para coordenadas curvilíneas e aplicou para o sistema de coordenadas cilíndricas. Aqui ele quer que a gente realmente faça uma aplicação direta do operador nabla, escrito em coordenadas cilíndricas, quando atua num vetor, no campo vetorial V, escrito em coordenadas cilíndricas, tá bom? E ele quer que a gente veja que o resultado vai dar consistente com o que a gente já obteve, como deveria ser, certo? Então, basicamente, ele quer que a gente calcule a divergência de V usando um outro caminho, usando o fato que o nosso operador nabla, ele vai ser um Rho chapéu D-Rom Rho, mais 1 sobre Rho chapéu D-Rom Φ, na direção de Φ chapéu, e na direção de Φ chapéu, simplesmente um D-Rom Z. Isso aqui, atuando, deixa eu ver se eu consigo trazer isso aqui mais pra cá, só pra ganhar espaço, tá bom? Isso aqui atuando no meu vetor, no meu campo vetorial V, que é escrito como um V-Rho na direção de Rho chapéu, mais um V-Φ na direção de Φ chapéu, mais um VZ na direção de Z chapéu. E aí, gente, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Lembrar sempre que esses vetores unitários, eles não são constantes, né? O Rho chapéu e o Φ chapéu, o Z chapéu é constante, tá bom? Então, que essas derivadas vão atuar também nos vetores unitários. A gente vai usar o resultado do exercício passado, tá joia? Então, isso aqui, qual é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fizer distribuir, né? Esse produto escalar com esse produto escalar com esse produto escalar com esse, depois esse com esse com esse com esse, e finalmente o terceiro com todos, né? A gente vai ter que primeiro derivar os vetores unitários para depois fazer o produto escalar, certo? É esse o cuidado que a gente tem que ter. Então, isso aqui vai ficar Rho chapéu escalar D-Rom Rho de V-Rho Rho chapéu mais Rho chapéu escalar D-Rom Rho de V-Φ Φ chapéu mais Rho chapéu escalar D-Rom Rho VZ Z chapéu. Mais agora o Φ chapéu. Φ chapéu 1 sobre Rho. Vou botar 1 sobre Rho logo aqui pra frente. 1 sobre Rho. Φ chapéu. Escalar D-Rom Φ chapéu. De V-Rho Rho chapéu. Mais 1 sobre Rho Φ chapéu. Escalar D-Rom Φ chapéu. De V-Φ Φ chapéu. Mais 1 sobre Rho Φ chapéu. Escalar D-Rom Φ. De VZ Z chapéu. Mais Z chapéu. Escalar D-Rom Z. V-Rho Rho chapéu. Mais Z chapéu. Escalar D-Rom Z. De V-Φ Φ chapéu. Mais Z chapéu. Escalar D-Rom Z. De VZ Z chapéu. Certo? Algum desses produtos, desses produtos escalares já vão dar zero. Por quê?
Ora, o Rho chapéu depende da coordenada Rho? Não, não depende. Então, esse Rho chapéu, ele já pode sair dessa derivada. Então, vai ficar Rho chapéu escalar Rho chapéu, que vai ser 1. Então, vai me sobrar só D Rho, V Rho, D Rho, Rho. Φ chapéu depende do Rho, da coordenada Rho? A gente viu que não. Então, essa derivada, esse Φ chapéu, ele pode sair da derivada e vai ficar Rho chapéu escalar Φ chapéu, que é 0. Então, esse termo dá 0. Analogamente aqui, o meu Z chapéu é um vetor constante, ele sai da derivada, e o Rho chapéu escalar Z chapéu dá 0, certo? Agora, eu vou para esse termo aqui. Ora, nesse termo aqui eu tenho que ter um pouquinho de cuidado, porque tanto o meu V Rho é uma função escalar, que em geral depende de φ, quanto o meu Rho chapéu também depende de φ. Então, aqui eu tenho que fazer a regra do produto, de fato, tá? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre Rho, Φ chapéu, escalar, e agora eu vou derivar isso aqui. Isso aqui é D Rho V Rho, D Rho Φ, na direção de Rho chapéu, mais V Rho, D Rho Rho chapéu, D Rho Φ. Ok? Analogamente, para esse termo aqui, eu vou ter que fazer a derivada do produto. Então, quando eu fizer a derivada do produto, eu vou ficar com 1 sobre Rho, Φ chapéu, escalar D Rho V Φ, D Rho Φ na direção de Φ chapéu, mais um V Φ, D Rho Φ chapéu, D Rho Φ. Ok? Agora eu vou para esse termo aqui. Ora, esse termo aqui, o Z chapéu é constante, ele sai da derivada. Então, quando eu fizer Φ chapéu, Z chapéu, dá 0. Então, esse termo aqui já zera de cara. Analogamente aqui, o meu Rho chapéu, ele depende de Z? Não, ele não depende de Z. Então, ele sai daqui da derivada e o produto escalar com Z chapéu dá 0. Aqui também, o meu Φ chapéu não depende de Z. Então, ele sai, produto escalar com Z chapéu, 0. E me sobra esse último termo, né? Que eu vou ficar com Z chapéu escalar Z chapéu, que é 1 D Rho VZ, D Rho Z. Tá certo? Então, vamos só desenvolver. Então, isso aqui vai ficar D Rho V Rho, D Rho Rho. Esse camarada aqui, esse produto escalar vai dar 0, porque o meu sistema é ortogonal, Φ chapéu escalar Rho chapéu dá 0. Então, esse primeiro termo dá 0. E vai me restar isso aqui, né? Só que lembra que a gente acabou de mostrar que a derivada de Rho chapéu em relação a Φ me dá o Φ chapéu. Então, isso aqui me dá Φ chapéu. Então, quando eu fizer o produto escalar de Φ chapéu com Φ chapéu, vai me dar 1. Então, isso aqui vai me dar mais 1 sobre Rho, que multiplica V Rho, tá bom? Aqui, nesse termo, esse camarada aqui, D Rho Rho chapéu, D Rho Φ chapéu, D Rho Φ, vai me dar menos o Rho. Então, o produto escalar de menos Rho chapéu com Φ chapéu vai dar 0. Então, esse produto escalar vai dar 0. Vai me sobrar só o primeiro termo aqui do parênteses, que vai ficar Φ chapéu escalar com Φ chapéu, que dá 1, né? Multiplicado por 1 sobre Rho, D Rho V Φ, D Rho Φ. E, finalmente, o D Rho VZ, D Rho Z, ok? Esses dois termos aqui, eu posso juntá-los. Isso aqui nada mais é do que 1 sobre Rho, D Rho, Rho, de Rho, V Rho, concordam comigo? Quando eu derivar o primeiro, vai ficar D Rho, Rho, que é igual a 1, multiplicado por V Rho. Então, vai ficar V Rho sobre Rho, que me dá esse segundo termo aqui, tá? E quando eu derivar o segundo termo, eu passo o Rho para fora,
que cancela com sobre ro e vai ficar derrom, verro, derrom, certo? Então, esses dois termos aqui eu junto em um só e o resto eu repito. Isso aqui dá exatamente o que a gente obteve anteriormente para a divergência de um campo vetorial V, tá bom? Então, o nosso resultado é consistente. Esse jeito aqui de fazer é bem mais trabalhoso, né? Certo? Mas também dá certo. Então, é isso, pessoal. Eu gostaria de deixar para vocês como exercício alguns outros problemas dessa sessão, certo? Então, eu gostaria de deixar como atividade para vocês os exercícios 2.4.5, o 8, tá? Em especial atenção para o 8, porque ele é um exercício bem necessário. É um resultado que vocês vão precisar recorrentemente na vida de vocês, na vida acadêmica de vocês, tá bom? Então, especial atenção para esse exercício. 2.4.9 o 12 e o 13, tá bom? 2.4.12 e o 2.4.13, tá joia? Então, eu queria deixar esses exercíciozinhos para casa e vocês, caso tenham algum problema, vocês me informam, tá bom? Até mais, pessoal.